Vamos lá para o nosso segundo dia de leitura bíblica? Nós estamos no livro de Gênesis e hoje nós iremos ler os capítulos 4, 5, 6 e 7. O capítulo 4 começa assim: Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber de sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. É triste aqui, ele se afastou da presença do Senhor. Muitas vezes a gente comete erros, pecados, e a gente já não se acha mais digno, né? A gente não se acha mais digno e como Caim a gente se afasta da presença do Senhor. Mas nunca dá certo se afastar da presença do Senhor, né? Vamos continuar. Os descendentes de Caim. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. O nascimento de Sete. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. A descendência de Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou.
Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou a Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu, imagina. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Uau! Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Eita, que só 120 anos já é ano para dar com pau, né? Naqueles dias havia nefilins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora.
Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eita! Será que um dia a gente pode aparecer e falar isso? Que nós também fizemos tudo exatamente como Deus nos ordena? Eita, que tá aí um desafio, hein? Põe aí um desafio para 2025, fazer tudo exatamente como Deus te ordena. Vamos lá, capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Tá aí uma pessoa exclusiva, hein, Noé? Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Depois que você começa a ler a Bíblia, você começa a observar que alguns dias se repetem muito. Em várias passagens da Bíblia, a questão do 40 dias e 40 noites. Noé ia chover 40 dias e 40 noites. Jesus ficou no deserto em jejum 40 dias e 40 noites. Moisés ficou 40 dias e 40 noites também no monte. Essa ideia do 40 é bem interessante, a representação dos números na Bíblia. E Noé, novamente aqui, fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. O dilúvio. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais, de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra.
e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra, e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes e os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Vamos lá, muitas informações nós lemos, né? Os capítulos são recheados e se fôssemos de destrinchar cada versículo, não ia ter espaço nesse YouTube para tanta análise. Mas os versículos que eu quero pontuar, do capítulo 4, que é a história de Caim e Abel, é o versículo 7, que Deus falou para Caim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em algumas versões fala, você cumpre dominá-lo. Cada um de nós lida com pecados específicos. Temos inclinações a pecados específicos. Alguns terão inclinação para um pecado sexual, por exemplo, outros inclinação para um pecado de avareza, o pecado da ganância, o pecado da preguiça, o pecado da glutonaria. Cada um de nós tem uma inclinação por um pecado. E qual que é a nossa oração precisa ser? Senhor, me ajuda a vencer essa minha inclinação, né? A palavra do Senhor fala, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. A minha oração e a sua é, Senhor, me ajuda porque de fato eu tenho inclinação para esse pecado. E é muito importante a gente se conhecer, porque você vai lutar contra essa dificuldade. Em alguns casos a gente olha, a gente fala, a gente julga o outro, né? A gente fala, nossa, fulano de tal com essa dificuldade até hoje. Mas é a luta da pessoa. Você tem as suas próprias lutas. Então, em vez de se preocupar com a dificuldade alheia, se preocupe com a sua, né? Que já está de bom tamanho. O capítulo 5 fala sobre a descendência de Adão. E tem muita gente que fala, ai Sara, quando chega na hora da descendência, de genealogia na Bíblia, eu pulo porque eu não tenho a menor paciência. Mas é legal a gente ver sobre a descendência. Gênesis foi escrito por Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são chamados de Pentateuco, Penta, né? Que é de 5 livros da lei. E nesses livros, Gênesis, de uma maneira bem específica, é o início de todas as coisas. Quando você vai estudar história de uma forma geral, os professores de história falam muito isso, que para você entender a atualidade, para você entender hoje, você tem que olhar para o passado. E a genealogia, as descendências, era muito importante. O povo de Israel era um povo que estava sendo construído novamente. Eles saíram de uma realidade de escravidão, sem se reconhecer como povo. Eles eram apenas escravos. Quando Moisés tira eles ali do Egito, é chamado por Deus para tirar eles do Egito, né? Não que Moisés tivesse alguma força, mas foi na força do Senhor. Era necessário que eles entendessem o passado deles, né? Quando você vai analisar a sua própria vida, a sua realidade, é necessário que você olhe para o seu passado, né? De onde você veio, qual que é o seu histórico familiar. Isso te ajuda a entender o presente. Quando a gente lê descendência, genealogia, eles conseguiam entender, né, um pouco do presente deles, baseado de onde eles vieram, né? Eles não vieram simplesmente do Egito, não nasceram ali no Egito, eles já tinham uma aliança com Deus de anos atrás, de muitos anos atrás. E o último texto que eu gostaria de salientar está lá no capítulo 6, no versículo
22. Aqui a gente fala o capítulo 6 e o capítulo 7, começa a contar a história de Noé, que já é muito bem conhecida, né? Mas no versículo 22, fala assim que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. O Senhor deixa para Noé várias diretrizes de como proceder na construção da arca. E como é difícil, se a gente for pensar que Noé demorou uma média de 100 anos para construir uma arca, com os materiais que ele tinha na época, como deve ter sido difícil, desafiador realizar esse projeto, né? As coisas que o Senhor coloca na nossa mão, o Senhor, Ele nos capacita, mas muitas vezes não vai ser fácil. Eu lendo aqui, eu até me lembrei da série The Chosen que eu estou assistindo, uma fala de Jesus, que ele fala assim, eu estou sempre pronto para fazer a vontade do meu Pai, mas isso não quer dizer que vai ser fácil, e de fato não é fácil. Eu estar aqui começando esse projeto de leitura bíblica não é fácil. As coisas que o Senhor colocar no seu coração para você fazer, muitas vezes não vai ser fácil, mas que a gente possa ter a graça de ser assim como Noé, que fez exatamente tudo que Deus lhe havia ordenado, que o Senhor nos ajude a sermos exemplos de integridade, exemplos de seres humanos, né, que obedecem ao Senhor, que são sensíveis à voz dele e obedientes à sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos e te engrandecemos nesse dia. Muito obrigado pela sua palavra, que é viva, que é rica, que nos ensina, que nos instrui. Senhor, assim como o Senhor falou com Caim ali, que o pecado jaz à porta, que a ele cumpria dominá-lo, nos ajude, Pai. Nos ajude a dominar as nossas inclinações. Mostra para cada pessoa que está assistindo esse vídeo qual a sua própria inclinação e ajude a ela, Pai. Ajuda ela, me ajude a vencer os nossos pecados, a vencer as nossas inclinações na força do Teu poder, em nome de Jesus. Senhor, Noé fez exatamente tudo aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Pai, nós também, assim como Noé, queremos completar a obra que o Senhor nos chamou para fazer. Sabemos que não vai ser fácil, muitas vezes não é fácil, mas nós temos a graça e o favor do Senhor e isso nos basta, Pai. Nos ajuda a sermos como Noé, homens e mulheres íntegros que se desviem do mal para a glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Olha só. Curtiu esse vídeo? Eu vou esperar você curtir. Já curtiu? Curte aí, ó. Joinha. Porque quando você curte um vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele distribui esse vídeo para mais pessoas. Então, curte. Já curtiu? Já? Pronto? Beleza. Outra coisa, se inscreve no canal. Quando a gente se inscreve no canal, a gente recebe a notificação do vídeo. Então, você vai receber tudo, se você se inscrever, você recebe lá 5 horas da manhã um videozinho batendo na sua porta. É muito bom. E também compartilhe, né? A gente está no início dessa jornada da leitura bíblica. Compartilhe aí com o seu amigo, com a sua amiga, com a sua avó, com a sua mãe, com aquela pessoa que você sabe que está precisando aí conhecer mais das escrituras. Fala, olha, acompanha aqui, você pode acompanhar só escutando, acompanhar assistindo, de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, o importante é a gente absorver o conteúdo da palavra de Deus. Belezinha? Belezinha. Então tá bom, fica assim, a gente se vê amanhã com a graça de Deus. Tchau!